Olá e sejam bem-vindos ao meu canal, às minhas leituras. Quero primeiro que tudo desejar-vos um ano de 2023 muito bom, com muita saúde e cheio de boas leituras, que é isso que nos interessa aqui neste canal. Espero que as leituras de 2022 tenham sido boas e que as de 2023 sejam ainda melhores. Para mim, hoje venho aqui no canal divulgar quais são as minhas 10 melhores leituras de 2022, como faço todos os anos no início do ano. Para mim foi um bom ano de leituras, li 50 obras e fora um ou dois deslizes, o resto foram leituras boas de 4, 5 estrelas, por isso foi um bom ano de leituras. Foi um bocadinho difícil, como é sempre, selecionar as 10 e por vezes parece-me que gostei mais das que li mais recentemente, porque ainda estão mais presentes, mas depois vou ao Goodreads, vejo o que é que li durante o ano todo. Todos estes livros foram leituras, todas estas obras foram leituras de 5 estrelas, claro. E então seleciono, organizo, volto a organizar, mudo de... anda para cima, anda para baixo no top, mas já consegui, acho que é assim que vai ficar o meu top 10 oficial das melhores leituras de 2022. Vamos então a isso. E em número 10 temos a maravilhosa viagem de Nils Holgersson através da Suécia. Este calhamaçozinho que eu li faz agora um ano, foi logo a primeira leitura que fiz em janeiro, foi a primeira leitura do ano. E é uma boa leitura, é uma história, apesar de ser uma história juvenil, é uma história muito interessante, é uma história que nos mostra muito e que nos dá a conhecer muito da Suécia, através de uma história encantada de um menino que viaja pela Suécia por artes de magia. Ele fica pequenino e viaja junto a um grupo migratório de gansos. É uma história muito engraçada e com as peripécias, mas também que mostra muito e que dá muito a conhecer a Suécia, um país onde eu só conheço um bocadinho de nada, só lá estive um bocadinho, e dá-me vontade de voltar para conhecer mais. Por isso, número 10, As Viagens de Nils Holgersson. Número 9, My Policeman, de Betham Roberts. Esta autora baseou-se numa história, segundo ela, baseou-se numa história verdadeira, da história da relação de Edward Morgan Foster, o escritor, que teve com um polícia, e a relação que ele tinha também com a mulher, porque terminou a vida dele, os últimos dias, ele já estava acamado, doente, e foi ela que o acompanhou e que tratou dele. E a autora, numa entrevista que eu li, a autora diz que lhe deu o que pensar o facto de a mulher do polícia, que também também tinha uma relação com ele, com o autor, ter algum carinho por ele, ter conhecimento, claro, e ser ela que o acompanhou nos últimos dias de vida, tratou dele, etc. E pegando nesse pequenino facto dela ter tratado dele, ela inventou uma história também sobre um triângulo amoroso, também, neste caso, entre um homem que trabalha
um curador de uma coleção do museu, um polícia e a sua esposa. A história já não é a história de Edward Morgan Foster, mas é uma história bastante interessante, triste às vezes. Entretanto já saiu o filme também, muito badalado. O filme está interessante, mas o livro está melhor. A história do livro é bastante melhor. O Harry Styles, que é quem deu todo o boom a este livro e depois ao filme, eu não achei assim muito bem no filme, mas pronto. É uma história muito interessante, está bem escrita, está escrita sobre o ponto de vista, daí o livro também se chamar O Meu Polícia, está escrito sobre o ponto de vista da esposa e sobre o ponto de vista do amante homossexual, o curador do museu. Nunca temos aqui a opinião, nem nunca sabemos a opinião do polícia mesmo. É só vemo-lo ser dividido entre os outros dois vértices do triângulo amoroso, mas nunca sabemos bem quais são as opiniões dele, o que é que ele acha sobre certos aspectos, só o que ele faz, não é? Mas estamos a ler sempre, está-nos a ser contado sempre por um dos dois narradores, que escreve, ou num diário, aqui seguimos um diário também. Está muito giro o livro, já foi editado em português também, eu li a versão original, mas já foi editado cá em Portugal também. Se puderem e se tiverem interesse, leiam, que é muito bom. Foi este o meu número 9, My Policeman, de Betham Roberts. Depois, o número 8, eu vou mostrar dois livros, porque estes dois livros são quase inseparáveis. Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo e Aristóteles e Dante mergulham nas águas do mundo. São dois volumes da história dos mesmos dois personagens. E aqui isto é uma história young adults, acho que sim. Acho que é a partir dos 14, 15 anos, que começa quando eles têm 14, 15 anos. Dois rapazes que se conhecem e que ficam muito amigos porque têm muita coisa em comum, e que depois a relação deles evolui para um bocadinho mais, torna-se uma relação amorosa, mas uma relação muito com muita amizade. O que eu gostei destes livros, para além do mundo criado pelo autor, que é o mexicano Benjamin Alír Sáenz, que é mexicano, mas vive nos Estados Unidos, e os personagens são mexicanos também, nascidos já nos Estados Unidos. As histórias estão muito giras e o mundo está muito bem descrito. Eles têm uma presença de espírito, uma inteligência talvez um bocadinho acima do normal. São os dois muito giros, são os dois personagens muito engraçados. Os pais deles também são personagens fabulosos também, que têm as suas maneiras de ser. Um é um professor, outra a mãe é uma psicóloga, outra também é uma professora, e o pai é carteiro, mas é um veterano de guerra e tem todos os seus problemas familiares. Acompanhamos aqui a história deles durante um bocado. É uma história muito emocional e muito boa. Por isso vão para o 8º lugar das leituras de 2022. Gostei muito. Acho que em português ainda só está editado
o primeiro, mas se conseguirem ler em inglês e se tiverem muita curiosidade, eles são fáceis de ler. Depois, o número 7. O número 7 é o Chamavam-lhe Grace, de Margaret Atwood. Este livro está fantástico. Já falei aqui dele, já dei a minha opinião em vídeo, por isso se quiserem assistir é só procurarem na lista, porque ele está aí. Se eu não tiver, eu já tinha visto a série da Netflix antes de ler o livro. Se eu não tivesse visto já, ele estava com certeza num patamar até um bocadinho mais acima, porque a história está muito boa, muito inteligente, muito bem escrita. A escrita de Margaret Atwood está fabulosa e a história está muito bem contada. Prende-nos do princípio ao fim. Tem várias coisinhas que temos que ler, não é para ler um livro destes que até é grossito, não é para ler em 2 dias, é para ter o seu tempo para irmos conseguindo apanhar as várias coisas que aqui são ditas e os vários detalhes que nos são apresentados para podermos absorver melhor e tirar mais partido desta história. Isto é baseado num crime que aconteceu no ano de 1843, por aí, e é a história já depois da condenação dos 2 personagens, é a história do que se passou realmente, de tentar saber o que se passou realmente num caso tão peculiar como este. A história está muito boa. Se ainda não leram, é um livro que aconselho a todos lerem. Muito bom. Chamavam-lhe Grace, de Margaret Atwood. Este é o meu 7º lugar. Número 6. Pequenas Coisas Como Estas. Um livro que li a semana passada. Um livro de Claire Keegan, uma autora, para mim, uma novidade, uma autora irlandesa, um livrinho muito pequenino, e é o único defeito que eu lhe encontro, é que fica a desejar mais. Eu preferia, não fica a faltar nada, mas eu gostava de ser mais desenvolvido. Queria mais, não queria só este livrinho que li em 2 ou 3 dias, 2 ou 3 pedacinhos que li. A história está muito boa, foi finalista do Booker Prize deste ano de 2022, e é uma história que eu, quando estava a ler, não vi qual era a data, mas é em 1985 e a mim parecia-me até uma história mais para trás, mais antiga, mas não. Depois há uma parte em que eles falam em ver televisão e eu fiquei ver televisão, então, mas depois é que vim aqui e fui ver que era 1985. Uma história interessante, também baseada em factos, mas a autora conta-nos uma história de ficção de maneira a revelar o que acontecia numa dada época na Irlanda, e não vos vou contar mais. É um livro que têm mesmo que ler. Eu sei que está a ter uma aceitação muito boa também, tanto em Portugal como noutros países, porque a autora é muito boa, a escritora escreve muito bem e a história é uma história marcante, e que todos devemos de ler. É passada no Natal, mas eu por acaso li nessa altura, porque foi um livro que comprei nessa altura, mas é um livro muito, muito bom, que aconselho a todos a ler. Pequenas Coisas Como Estas, de Claire Keegan, o meu número 6.
O meu número 5, já há imenso tempo que eu queria ler este livro, Cranford, de Elizabeth Gaskell. Nesta coleção de romances de capa dura, todos bonitos, que está à venda semanalmente, é a única edição que eu encontrei em português. Até já estava mais ou menos decidido por ler a versão original, porque eu já vi e tenho em DVD há muitos anos uma série de televisão baseada nestes livros. E este livro são tão bons, são acolhedores, é um clássico, tem personagens muito interessantes. Eu ainda irei falar mais sobre este livro e também sobre as pequenas coisas como estas quando falar das leituras de dezembro, mas adorei o Cranford. Se puderem, leiam, porque é muito bom. É o meu número 5. Número 4, eu não tenho um livro físico, mas é Velhos Lobos, de Carlos Campanisso. Um livro que eu também já falei aqui, já dei a minha opinião, li, acho que foi em setembro, acho que foi por aí. Um autor português que foi uma autêntica descoberta para mim. Gostei muito da escrita, e gostei muito da história, e gostei que as histórias passam-se no Alentejo, tem muito do Alentejo também, que me fez pensar num projeto de leitura que irei revelar dentro de dias. Uma coisa que estou a cozinhar, mas que irei revelar. Já tenho mais um ou dois deste autor para ler. 2023 irei ler de certeza. Um romance muito bom, sofrido, de relações, de duas famílias, muito interessante. Um livro que o nome não é, pelo menos para mim, não me dizia nada, mas fiquem com este nome, Carlos Campanisso, e leiam Velhos Lobos, muito bom, um romance português, uma leitura muito boa, que é o meu número 4. Número 3, Cider with Rosie, de Laurie Lee. Um romance, um clássico muito conhecido em Inglaterra, no estrangeiro, meio autobiográfico. Também já falei dele aqui. Eu li em setembro ou outubro. Muito bonito este livro. Este livro é uma edição com algumas ilustrações de época, mas existem várias edições, ela é muito conhecida. Não percebo como é que este livro não está traduzido para português, não percebo. É a história de um rapaz e a história do seu crescimento e as histórias dos seus vizinhos. Ele vivia numa aldeia rural inglesa, e é o seu crescimento e muita coisa, é quase tipo um diário, uma autobiografia, como quiserem. É muito bonito, está muito bem escrito, as histórias são muito interessantes, e depois, por sabermos que são verdadeiras, é um livro acolhedor, uma leitura que gostei muito. Cider with Rosie, de Laurie Lee, o meu número 3 no meu top 10 das leituras de 2022. Estamos a chegar mesmo ao final, e o número 2 é o livro que também não tenho, mas vou colocar a capa, porque não tenho o livro físico. Butcher's Crossing, de John Williams, um autor que eu só conhecia por ter escrito o Stoner, que eu também gostei bastante, mas que me arrebatou neste romance, Butcher's Crossing. Um romance fantástico, não é fácil, não é uma história que tenha muito... como é que eu ia dizer? Não é uma história
que tenha muitos personagens, movimentada. Não esperem isso. Se leram o Stoner, é muito parecido. É uma história passada no Velho Oeste, mas não é uma história de cowboys e índios. É uma história de amizade, é uma história de luta, de sobrevivência, luta contra a natureza. Eu já fiz um vídeo só sobre este livro, para verem quanto eu gostei desta obra. Sei que muita gente não viu o vídeo. Os meus vídeos de opinião, quando falo de uma só obra, são os menos vistos, mas se não viram, vão ver, porque esta obra merece que seja lida. Espero que vos consiga interessar nesta obra, porque é uma obra muito boa e está maravilhosamente bem escrita. O meu número 2, Butcher's Crossing, de John Williams. Número 1 é uma biografia, A Great Unrecorded History, de Wendy Moffat, a nova vida do escritor E.M. Forster. É um escritor que escreveu só meia dúzia de obras, mas obras marcantes nela. Uma das minhas obras favoritas, que é o Morris, e aqui uma biografia da americana Wendy Moffat, em que fala sobre a sua vida, a sua escrita e a sua vida sexual também, que ele manteve sempre mais ou menos escondida, mas que documentou, fez um diário íntimo, e que, para mostrar, para ser revelado após a sua morte, exatamente como aconteceu com a obra Maurice. Certeza que conhecem este autor. Escreveu Um Quarto com Vista, escreveu Passagem para a Índia, e mais 3 ou 4 romances. Em 2023 eu quero ler, porque estupidamente também em português não há traduções destas obras, mas quando estive agora no estrangeiro trouxe 2 livros dele, e será para ler muito em breve. Li também este ano de 2022 o Alec, que é uma recontagem da história do Maurice, e gostei bastante, apesar de Maurice ser o Maurice. O Alec gostei bastante também, e ao mesmo tempo li depois também o My Policeman, que já vos falei aqui, e que também tem um bocadinho foi baseado na vivência e na vida de M. Foster. Pensei, vou ler a biografia do autor. Para além de estar muitíssimo bem escrita, está muito interessante, e é interessante conhecer esta pessoa, esta personagem, que é o Edward Morgan Foster, um dos autores que eu acho mais brilhantes. Já sei que entretanto, acontece-me sempre, ao ler uma biografia, fico sempre com vontade de ler mais uma catrafada de romances e outras biografias e outros livros que eles possam ter escrito, e é o que aconteceu, que vão ter que ser lidos também em breve. Em 2023 vou continuar com o E.M. Foster, de certeza. E foram assim as minhas 10 melhores leituras de 2022. Tenho alguns livros que ainda posso falar que poderiam ter ficado também nesta lista, mas por serem livros mais de gravuras, decidi não colocar aqui. Temos, por exemplo, A Near Unfolding, A Printmaker's View, de Angela Harding, que eu já falei no vídeo anterior, e é um livro fabuloso, com as gravuras desta artista, Angela Harding, que vive no campo, em Inglaterra, e ela fala ela desenha. A técnica dela é de pintura,
é uma técnica fabulosa e eu adoro os trabalhos dela. Já conhecia há algum tempo e a edição deste livro foi um livro que eu gostei bastante. Também o Herbier des Fées, em francês, que me foi oferecido o ano passado no Natal, com uma história de encantar muito bonita, desenhos fabulosos e uma história lindíssima. Também seria outro livro que poderia estar nesta lista e que eu já falei aqui, por isso também vos aconselho, se não viram os vídeos sobre estas duas obras, deixem-me nas mensagens se vos interessa ler algum destes livros que eu falei, se já leram algum destes livros, se gostaram ou não, e se quiserem, deem-me as vossas melhores leituras do ano 2022, que claro que me interessa sempre, porque se são livros que as pessoas preferem é porque são bons livros e eu gosto sempre de juntar mais uns à minha lista interminável. Desejo, como disse, um bom ano a todos, até à próxima.